Salve família encarnada, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje eu vou falar sobre a Disney brasileira, né? Quem acompanha o nosso canal, o nosso conteúdo, já viu em outros vídeos onde mostramos as mensagens subliminares da Disney, que não é pouca. Em quase tudo que eles fazem questão de colocar mensagens satânicas, mensagens ocultistas, mensagem inclusive até com conteúdo adulto. E o que ninguém nunca entendeu isso, né? No começo eles negavam e ridicularizaram. Depois, agora na época dos vídeos, que você pode pausar, que você pode tirar print e mostrar claramente, olha, a situação aqui, a situação é essa. Por que colocar isso para criança? Aí eles admitiram, não, isso é um desenhista que recebe pouco, aí faz por pirraça, faz para denegrir a imagem da empresa, mas sempre continuam colocando, não pararam com isso. O tempo todo eles fazem esse tipo de coisa. E a Turma da Mônica nunca foi diferente, ela segue o mesmo caminho. Você pega vários trechos, inclusive já mostramos aqui em outros vídeos mais antigos, onde no mínimo você entende como duplo sentido. E você vê a faixa etária de quem lê esses gibis, das pessoas que compram para os seus filhos, é criança pequena mesmo, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Criança pequena, muitas vezes é o irmãozinho maior que lê, né? Aquele irmãozinho de 6 anos, 7 anos lê pro de 4. Então é assim que acontece. E esses caras mesmo assim não perdoam e colocam suas mensagens subliminares. Para piorar a situação, agora, né, o Mauro, que é o filho do Maurício de Souza, o cara que criou a história, ele tá deixando bem claro que vai colocar a causa LGBT no meio das histórias. Eu vou ler aqui a matéria da própria mídia para que as pessoas não digam, ah, Davi tá inventando as coisas. Não, a própria mídia tá falando sobre isso. Eles vão fazer isso. Então eu quero que você veja e acompanhe comigo essa matéria. Vamos lá, depois a gente volta para comentar. Filho e genro de Maurício de Souza vão criar conteúdo LGBT para a Turma da Mônica, a todo vapor. A Turma da Mônica, o maior título brasileiro de gibis, terá publicações com conteúdos LGBT. Os responsáveis são Mauro Souza, filho de Maurício de Souza, e seu marido Rafael Pissing, que estará junto com ele na missão de discutir temas sobre a diversidade nas histórias em quadrinhos. Discutir nada, né? Eles vão induzir isso aqui e colocar como exemplo de comportamento. Ainda é muito novo, não temos data para lançamento, mas sentimos a necessidade da criação e já está sendo feito a todo vapor. Além de mim e do Rafa, outras pessoas engajadas na causa LGBT estão envolvidas no projeto. Vamos fazer limonada com limão, explicou Mauro Souza, diretor de parques e eventos de Maurício de Souza Produções, ao Extra. O filho de Maurício de Souza tem sido muito cobrado pela criação de conteúdo LGBT, desde que publicou a primeira foto beijando o marido. Na época, os dois faziam um protesto contra a tentativa de censura de um beijo entre 2 homens, ocorrido na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Estava difícil para criarmos, mas já era uma ideia da equipe. Resolvemos correr com isso. Não pudemos mais esperar quando vimos o que foi feito na feira literária, completou. E aí as palavras dele aqui, família, eu acho que em uma tweetada. Muitas vezes me dizem que eu não deveria mostrar minha vida em casal com o Rafa junto à minha família porque é inapropriado, desnecessário e nocivo, já que trabalho para o público infantil e familiar. É como se, ao fizer isso, eu estivesse disseminando algum tipo de doença. O que acontece é que eu posto essas fotos justamente por isso, para que tanto crianças quanto adultos vejam que uma vida de um casal gay junto com sua família existe, é possível, é saudável e é bonita. E que de repente, isso encoraja outros LGBTs a também se mostrarem fazer o mesmo, os quais encorajarão outros e assim por diante, criando uma espécie de corrente contra a banalização do preconceito, por mais utópico que seja, porque sei que cada um tem sua própria realidade. Eu prefiro acreditar nisso a acreditar que devemos ficar em silêncio. E vocês, seguidores, em que acreditam? E aí, vocês estão vendo a print. Bom, meu caro irmão, qualquer crítica que se faz hoje contra o comportamento LGBT já cai logo pro lado de... ah, o cara tá com preconceito, ah, o cara é homofóbico. E eu já deixo bem clara a minha posição aqui, sempre deixei. Graças a Deus a gente segue um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de sabedoria que deixou bem claro para todos nós que cada um será responsável pelos seus próprios atos. O filho não pagará pelo pai e o pai não pagará pelo filho. Cada um é responsável pelos seus próprios atos, pela sua própria decisão. Então, portanto, eu não tenho nada contra a pessoa que opta por casar com outro homem, com outra mulher. Cada um faça o que quiser dentro das suas 4 paredes, tá certo? Agora o que a gente vê aqui no caso desse Mauro, né, esse filho do Maurício de Souza, é que ele é uma pessoa que trabalha com crianças. Portanto, os seguidores deles em qualquer rede social que seja, o seguidor dele, vai ser sempre crianças. E aí o cara fica o tempo todo postando esse tipo de foto. E aí eu pergunto, pra quê? Eu não tenho raiva de ver essa imagem, não tem problema nenhum que ele faça isso. Qual é o problema dele fazer isso? O problema é que o cara tá colocando isso, incentivando isso para as crianças, sensualizando as crianças. Você veja só, mesmo que fosse um casal hétero,
Não tinha pra que fazer esse tipo de coisa. Você sabe que seus seguidores são crianças, por que você vai fazer isso? Crianças pequenas, mesmo que fosse um casal hétero. Merecia ser criticado da mesma forma. Porque você veja bem, você pega uma revista, vamos comparar com Chaves. Você lembra quando o Chaves ficava apaixonado? Era aquele olharzinho, coraçãozinho que ficava. E quando ele recebia um beijinho na bochecha, ele caía duro, porque aquilo é a inocência, né? Aquilo era bonito da gente ver quando a gente era criança. E da mesma forma, as crianças de hoje, embora elas estejam muito mais intoxicadas, vamos dizer assim, pela tecnologia, elas ainda continuam inocentes. Se elas veem esse tipo de coisa, elas não conseguem entender ainda, porque ela está justamente em formação. Então pra que você colocar esse tipo de coisa? Então já não bastasse ele fazer isso fora do seu trabalho, né, e querendo ou não, trazendo pra dentro, agora eles vão colocar isso nas histórias também. E agora é na hora que talvez dê um nó na cabeça das pessoas, porque a minha opinião é, se você pergunta, Davi, o governo deveria fazer alguma coisa, alguma autoridade deveria fazer alguma coisa, a gente sabe que os órgãos que cuidam das crianças aí, eles teriam todo o direito aí de investigar isso, né, de apurar melhor esses fatos, dar uma verificada desse conteúdo e, dependendo, classificar ele como uma coisa para maior, né? Porque hoje eles vendem o quê? Para todas as idades. Então, se tá vendo que tem isso nas histórias, deveria aumentar a idade, como é feito com qualquer outro tipo de conteúdo. Mas a gente sabe que esses órgãos, como um todo, né, e principalmente a grande mídia, eles estão todos em prol dessa causa. O próprio YouTube, o próprio Google, você sabe, quando chega a época das comemorações LGBT, eles mudam logo as suas bandeiras, né? Elas ficam coloridas, ficam com arco-íris. Se eles querem apoiar, são empresas privadas que apoiem. O que a gente está criticando aqui é que se incentive isso para a criança. É isso que a gente está criticando. Não dá pra gente deixar passar batido esse tipo de coisa, porque os caras realmente querem influenciar as crianças a tomar esse tipo de decisão. Aí você veja só, quem é o maior culpado de tudo isso? O maior culpado, infelizmente, são as próprias pessoas. É aquele cara, sabe, que ele não concorda com isso, mas ele compra essas edições. Tem a assinatura lá, já chega na casa dele todo mês, toda semana. E aí ele pega as revistinhas e, meu Deus, olha o que os caras fizeram, não acredito. Eu não aguento ver isso. Aí vai lá, vou comprar outra só pra ver se vai ter de novo. Aí vai comprando e vai financiando a obra dos caras. E aí, meu caro irmão, não adianta criar lei, não adianta reclamar, não adianta, porque enquanto as pessoas comprarem, enquanto as pessoas financiarem esse tipo de coisa, vai continuar existindo. Tá aí a rede podre com seu big lixo, bombando nas redes sociais. Já não bastasse eles bombar também na audiência deles lá próprio, né? Sempre a audiência aumenta. Ainda por cima, também estão bombando nas redes sociais. Até canal de treta de YouTube tá falando do big lixo. Por que os caras estão falando? Porque não dá audiência? Não, porque dá. As pessoas estão interessadas em saber isso. Então você vê um pai, uma mãe, porque uma criança de 4 anos, de 5 anos, ela não tem renda. Um gibi desse chega na mãozinha dela porque o pai ou a mãe comprou, ou não. Só chega por causa disso. E a pessoa não concorda com o tipo de história que está sendo colocada ali, com o tipo de mensagem que está sendo passada ali, mas mesmo assim toda semana ela compra. Porque ela pensa, aí se não der isso eu vou dar o quê? Sabe, a pessoa não quer mais passar um tempo com o filho, a pessoa não quer mais passar um tempo com a filha. E aí, meu amigo, entrega no mundo, e o mundo educa desse jeito. Porque isso está dentro da agenda global, infelizmente, meus caros irmãos. Eles querem chegar a esse ponto, sim. Estão trabalhando há muitos anos, há muitas décadas para isso. E chegou o ponto já que você vê, não pode nem discutir sobre o comportamento. O Silas Malafaia, né, que é psicólogo também, já falou muito sobre isso. Vocês sabem como eu critico ele. Mas na época ele falava que criminalizaram, por exemplo, o psicólogo oferecer tratamento para, olha, eu não quero mais ser homossexual, eu quero mudar. Eu quero fazer um tratamento. Se o psicólogo tratar ele, oferecer esse tipo de ajuda, ele já pode ser criminalizado. Vocês estão entendendo como é que a coisa é feita? Quer dizer, o próprio profissional, não é, que estudou, que pode oferecer o tratamento, ele não pode fazer mais, porque se ele fizer, é como se estivesse ofendendo toda a classe, e aí ele pode ser criminalizado. Então ele tem que ficar ali, o tratamento existe, ele tem que ficar calado ali e esperar que a pessoa fale. Ele não pode dar o diagnóstico. Ele não pode de forma alguma, porque se ele fizer, ele vai ser processado, pode ser até preso. Então é assim que o mundo chegou. Por que fizeram isso? Porque como eles não tinham como debater sobre isso, porque é uma coisa como o Dr. Ernesto tanto explicou também, é uma opção, não é uma doença. Você não nasce com esse gene, como eles querem colocar. Olha, tem um gene aí da pessoa que faz a pessoa tender para esse lado. A própria Gretchen, né, falando da Tami lá, dizendo
Não, o cérebro dela é masculino, não sei o que. Não, ela até fez um tweet e depois apagou, dizendo que tinha se arrependido do que fez, né? Ela tinha se arrependido. E aí a comunidade LGBT, que tem ela como um ícone, caiu em cima. Que é isso? Que absurdo é esse? Aí ela, não. Foi uma pessoa aqui que tweetou pra mim, mas não fui eu, não. Então você veja onde chegamos, família. A verdade, ela tem que ser escondida, ela tem que ser omitida, ela tá se tornando crime. Você dizer qualquer tipo de verdade. Então até mesmo para fazer um vídeo desse, eu tenho que escolher cuidadosamente as minhas palavras, porque qualquer coisinha, o sistema cai em cima, porque na verdade eles não querem esse tipo de conteúdo. Eles não querem. Esse tipo de tema não é para tocar no assunto, é para passar direto. Mas eu, infelizmente, não tenho sangue de barato, preciso falar com vocês e alertar, meu caro irmão. Você que compra esse tipo de revista, né, esse tipo de conteúdo pro seu filho, você deve pensar 2 vezes antes de fazer isso, meu caro irmão. Porque aí quem se torna um inimigo é você mesmo. Você está sendo o seu próprio inimigo, o inimigo da sua própria família. Um tipo de conteúdo desse a gente não compra, a gente deixa de lado. Não precisa que nenhum político tome as nossas dores, não precisa que o sistema crie leis para isso, basta somente você se apartar disso. Na hora, eu tenho certeza, né? Como ele quer deixar ali na mão do filho, Maurício de Souza. Se chegasse no final do mês e tivesse caído as vendas 85%, os caras voltavam atrás na mesma hora, vocês não tenham dúvida disso. Eles voltariam atrás. Mas por que eles continuam fazendo isso o tempo todo? Porque o povo reclama, o povo fala um monte de porcaria, mas compra de novo. Então, enquanto for assim, o sistema se torna um monstro indestrutível que ninguém pode com ele. Então, meu caro irmão, passe essa mensagem adiante, mostre esse vídeo para mais pessoas, para que elas se conscientizem, principalmente essas que continuam comprando esse tipo de conteúdo. E não só da Turma da Mônica específico, mas você sabe, a Disney mesmo, por exemplo, é um absurdo. Então, meu caro irmão, eu conto com a ajuda de vocês. Se não for assim, o conteúdo não passa, né? Porque esse tipo de conteúdo ele não é recomendado, eles não gostam. Então eu dependo realmente de vocês. Peço que você não esqueça o seu like, tá certo, meu caro irmão? Deixa aí o seu comentário, porque tudo isso ajuda muito o canal. Então eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto.